a palavra a doutora Patrícia. Bom dia. Hoje eu vou falar então sobre os negros e o direito no Brasil, né? Vou trazer uma análise do racismo tendo em vista o viés legislativo, né? Mas para a gente começar a falar sobre o direito, a gente precisa de falar um pouco de filosofia, porque é a filosofia que baseia a nossa ordem jurídica. Não tem como você falar de direito sem falar de ética, sem falar de como é a construção da ética da sociedade, dos conceitos do que é bom, do que é direito, do que é justiça. Então eu vou começar falando sobre isso. E eu divido aqui na minha fala a filosofia como fonte do direito em 2 pontos. Primeiro, a filosofia da branquitude e depois a filosofia africana. Por quê? Na minha concepção, que eu tenho pesquisado, estudado, a gente vive um conflito jurídico e étnico na nossa nação, porque a filosofia africana é suprimida da construção da sociedade brasileira. Então, eu vou trazer a explicação de como é construída essa filosofia da branquitude, que predomina hegemonicamente na nossa sociedade, e depois eu vou trazer qual é a nossa filosofia preta, né? Para que a gente veja o porquê que acontecem esses conflitos étnicos na nossa sociedade. Pois bem, começo pela filosofia da branquitude, então. Essa palavra branquitude eu vou usar várias vezes, então eu vou conceituar o que é. Branquitude é a identidade racial branca, é como o branco se vê na sociedade, é a construção do que é o branco. O branco, muitas vezes, é tirado do conjunto étnico. Então, o branco é conceituado, nós erramos muito nisso. O branco é conceituado como sendo universal, o normal, né? Então, o branco é o normativo. E, à margem do branco, todas as demais etnias. Então, tudo é étnico. O Carlos, ele tem uma piadinha, que eu sempre dou risada quando ele faz essa piada, que às vezes a gente está passeando, passa um rapazinho ou uma mocinha com uma camiseta dessas do Iron Maiden, com essas estampas, ele fala, olha que linda essa camiseta étnica. E realmente é étnico. E a gente não diz que é étnico. Étnico é a nossa estampa, né? E o do branco é o normal. Então o que a gente precisa de fazer primeiro, a priori, é tirar o branco dessa situação de universal e colocar ele no lugar onde ele tem que estar, que é uma etnia entre as tantas outras que existem. Então eu vou pontuar aqui, filosofia da branquitude, né? Então, para falar da filosofia da branquitude, a gente começa dizendo onde ela nasceu. E onde ela nasce? Ela nasce com o branco, né? Num clima, num ambiente austero, num ambiente frio, uma natureza muito rigorosa, né? E ali, encerrado dentro das cavernas, surge o branco e surge a sua filosofia, concomitantemente. E, a partir daí, a gente traz um ponto importante para a nossa compreensão da construção da filosofia da branquitude, que é a xenofobia. Porque ali encerrado dentro da caverna, né, tudo do lado de fora representava uma ameaça. Não, os dias muito curtos, as noites muito longas e os sons, aquela dificuldade de compreender o mundo dali de dentro, e que inclusive eu vou entrar na alegoria da caverna, que nós universalizamos essa alegoria da caverna, mas a alegoria da caverna representa a sociedade branca e jamais africana. Então, é assim que surge. E o medo da natureza e do outro homem que está do lado de fora, esse homem desconhecido, né? E xenofobia, no sentido lato, é o medo do homem estrangeiro, do diferente, daquele que é desconhecido, esse homem que estava do lado de fora da caverna. Então, uma das bases é a xenofobia. Então, nesse ambiente frio, né, mais uma vez, a base da alimentação se tornou a caça,
né? A proteína, a gordura do animal era muito importante. Nisso, o homem começou a se sobressair, porque ele tem a força para buscar o alimento dessa maneira mais, né, bruta. Então, surge um segundo aspecto da filosofia da branquitude, que é o machismo. O homem, para ele ter a segurança de sair da caverna, arriscar a sua vida em prol daquela mulher e daquela prole, ele tinha que ter certeza absoluta que aquela prole era dele. Então ele precisava de subjugar a mulher sexualmente para que ele tivesse certeza absoluta que ele não estava arriscando a vida dele em vão. Então, o segundo aspecto é o machismo. Aí, nesse ambiente todo, né, até existem descrições de como era esse homem branco, né, no livro Nações Negras e Civilizações de Diop, que ele era cheio de cicatrizes, porque muita luta, eles se digladiavam entre eles. Eu vou voltar a falar sobre isso quando eu falar de Locke, que ele fala que o ser humano em seu estado normal, ele consome o outro homem, e nesse momento ele fala exclusivamente da construção social europeia, né? E então eles viviam se degladiando, tanto que os egípcios que viram esses homens descreveram eles como homens estranhos, todos cravados de marcas de luta, tatuados, né? Então eles viviam se degladiando, né, entre si, porque por a natureza também ser muito inóspita, muitas vezes eles precisavam de entrar em embate com outros como ele para conseguir roubar alguma coisa para sobreviver, e era essa constante violência, né? E o que surge aí? O conceito de propriedade privada. Foi necessário surgir um Estado forte que protegesse esse homem e a sua propriedade, que consiste não apenas na sua caverna, nos seus utensílios, como também na sua esposa e na sua prole. É importante pontuar isso. A propriedade privada é a mulher, os filhos e a propriedade mesmo, os objetos. Então, foi necessário que surgisse um Estado para proteger a propriedade desse homem. Então, a construção da nossa filosofia brasileira tem por base a proteção da propriedade privada e não da vida humana. Por isso que no rap muitas vezes a gente vê Mano Brown, Racionais, sempre questionando, poxa, mas o seu celular vale mais que a minha vida. Porque é inconcebível para o negro que celular valha mais que a vida humana. Mas você percebe na sociedade, principalmente nessa movimentação que a gente está tendo atualmente de Bolsonaro, essas porcaria toda, que sim, a propriedade privada vale mais do que a vida, né? Então é essa base da filosofia europeia que nos traz essa concepção dessa valiosidade da propriedade privada em detrimento da vida humana. Porque o que se defende é o homem branco e sua propriedade. Ok. Então, e para basear melhor o que eu venho dizendo, eu vou trazer uma digressão histórica, né? A gente diz assim, quando a gente estuda, né, direito principalmente nas universidades, a gente aprende que a base filosófica é a Grécia. Só que a Grécia não é um solo fértil para a filosofia. A Grécia matou todos os seus filósofos. A Grécia matou Sócrates, a Grécia exilou Aristóteles. Vou seguir para falar mais um pouco deles, mas a Grécia não era um solo fértil para a filosofia. George M. James, em sua obra O Legado Roubado, ele fala sobre isso. Que após 5.000 anos de proibição de entrada nas escolas dos mistérios egípcios, foi permitido que os gregos entrassem. E nisso, Aristóteles visitou a Grécia, o Egito, e aprendeu com os egípcios, tanto que aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que é acreditada a Sócrates,
muito antes de Sócrates dizê-la, estava escrita na porta de todos os templos, da maioria esmagadora dos templos egípcios. Isso era um princípio da filosofia egípcia, né? E que nessa construção da branquitude, a gente não aprende isso nas universidades. As várias viagens de Aristóteles para o Egito são totalmente silenciadas, né? Inclusive com Alexandre o Grande, que depois destruiu os templos egípcios, né? Destruiu a literatura, creditou a ele mesmo e criou em um deles a escola que hoje é dita Escola de Aristóteles, né? Ademais, todas as obras que são creditadas a Platão, por exemplo, é humanamente impossível produzir toda essa literatura pelo espaço de uma vida humana. É impossível. Ele com certeza ouviu de outra pessoa e falava. Inclusive, o fato de Sócrates não se apegar a escrever o que ele aprendia é uma tradição oral do Egito, porque a escola dos mistérios, eles prezavam muito por guardar esses ensinamentos, então eles não escreviam. A tradução era exclusivamente oral, para entregá-las apenas àquelas pessoas que mereciam ter acesso àquele nível de conhecimento. Tinha tudo uma mistura de ciência com religião, então era muito sério. Então eles não escreviam, a tradição era oral para preservar o conhecimento. Pois bem, outro ponto importante a falar é que a Grécia, após a morte de Aristóteles, a filosofia sumiu da branquitude, só voltando a aparecer depois no Iluminismo. Então, se a Grécia fosse realmente fonte de filosofia, não teria simplesmente sumido, eles teriam continuado produzindo filosofia apesar da morte desses filósofos, né? Pois bem, aí eu entro novamente no mito da caverna de Platão. O que Platão diz? Platão diz que havia um homem com os seus pares dentro de uma caverna. Nessa caverna eles estavam atados com grilhões nas mãos e nos pés, no pescoço. Eles não conseguiam se virar para a abertura da caverna. Todos estavam virados para a parede. Atrás deles vinha uma luz. E por essa abertura, passavam os transeuntes, os animais, o mundo acontecia do lado de fora, e esses homens encerrados dentro dessa caverna, eles só conseguiam compreender o mundo através dos sons que eles conseguiam distinguir e das sombras que eles viam projetadas na parede. E daí eles tinham uma noção totalmente equivocada do que era o mundo. Só que certo dia, um desses homens consegue se libertar desses grilhões e sai. Sai, conhece o mundo, vê o mundo, aprende, e quando ele retorna para a caverna e conta para os seus iguais como é o mundo realmente, eles os matam. Matam ele porque fala, não é possível que o mundo seja esse, você tá louco, você está delirando. Que é o que aconteceu na Grécia. Aí que eu falo, né? A branquitude novamente busca universalizar. Platão, nessa palavra, ele fala que o ser humano, quando ele entra em contato com a filosofia, ele está nesse estado de ignorância, e quando ele sai, né, e vê o mundo, ele compreende, e quando ele volta, ele é agredido. Não, gente, essa é a história da Grécia, não é a história do mundo inteiro. Aliás, é até impossível para qualquer ser humano falar, não, olha, o mundo inteiro acontece assim. Ele fala a história dele e diz que é do mundo inteiro. Então a gente precisa de pontuar muito bem isso. Aí eu entro no cristianismo, que constitui também uma base muito importante da filosofia da branquitude. O cristianismo ele é constituído por duas grandes forças, né? O bem e o mal, Deus e o diabo. Deus que é todo bom, todo perfeito, inquestionável, inatingível, ele fica lá, né? Ele é aquele Deus que é impossível ser parecido com ele, ser como ele é perfeito em glória. E o diabo, que é todo mal, perfeitamente mal, né?
A gente tem esses dois extremos. Então, na filosofia da branquitude, tendo em vista também essa construção do cristianismo, ela ignora todas as nuances que tem entre essa perfeição do bem e essa perfeição do mal. Ela ignora essa diversidade que tem. Então, é esse radicalismo. Isso aqui é mal, isso aqui é bom. E dentro disso, cria-se a ética enquanto um conjunto, uma lista de normas, né? A Marilena Chauí, ela fala sobre isso, que a ética para a classe média, aí a gente pergunta, quem que é a classe média? É o branco, né? Aí ela fala que a ética para a classe média é uma lista de regras, de normas. Eles não pensam, não questionam aquilo, eles apenas seguem cegamente aquilo, né? E é consequência também dessa construção do cristianismo como base filosófica da branquitude. Um outro ponto é o seguinte: essa construção de bem e de mal, você pode perceber até nas figuras católicas, né? Os anjos todos são brancos, são loiros, até Jesus é loiro, não sei de onde que tira esse trem, né? E com base nisso também, nessa construção, foi criado o darwinismo social, que consiste no seguinte: essa pirâmide social evolutiva, o mesmo que ocorre com o darwinismo, foi distorcido para as ciências sociais, dizendo que existe uma pirâmide evolutiva social, e os negros estão na base e os brancos no topo, e nesse meio aí vem oriental, até chegar no branco que está no topo. E o negro tem sido atrelado ao mal, inclusive dentro da religião cristã, com a maldição de Cã e em tantas outras bases bíblicas que são trazidas para justificar que nós somos o mal e o branco é bom, é perfeito, né? E agora eu chego numa outra figura muito importante para a base filosófica da branquitude, que é Jesus Cristo. O mesmo que ocorreu com Platão, com Aristóteles, com Pitágoras, aconteceu com Jesus. Por quê? Ele vem com uma filosofia, uma concepção de vida alienígena, que aquele povo não conhecia. Olha, Jesus, ele quebra a propriedade privada quando ele fala para o garoto rico: vai e vende tudo que você tem. Ele quebra o machismo quando ele fala para a prostituta: eu te perdoo, vem aqui, seja minha amiga. Vejam bem, anda comigo, seja minha amiga. Andava colada nele, né? Então, e ele também destrói a xenofobia quando ele diz, olha a profundidade disso, quando ele diz: amem indistintamente. E para além disso, ele fala: amem indistintamente até o samaritano, que era o inimigo frontal, o pior inimigo dos judeus, e pior, ame como o samaritano amou. Que é essa a mensagem que Jesus traz. Então, olha, ame como o pior inimigo da minha raça, como ele, ou seja, traz como exemplo aquele que era considerado escória. Então, Jesus traz essa mensagem, e aqui eu quero fixar muito bem na memória de vocês a frase que eu acredito que culminou com a morte de Cristo, que é nesse momento que os romanos se unem aos judeus, que eles disputavam o poder, eles chegam ao cume de falar: não é possível, vamos nos unir para matar esse cara, quando ele diz assim: eu sou Deus. Que isso é fundamental, por quê? Porque era essa construção de que Deus é inatingível, era uma blasfêmia falar que era Deus. Acontece que eu vou chegar a falar sobre isso, que dizer essa frase, eu sou Deus, era comum no Egito, era comum na África. Deus não era esse ser místico, inatingível. Eu vou chegar lá quando eu começar a falar sobre a filosofia africana. Então, ele diz isso e é morto por quê? Porque essa mensagem é alienígena naquele ambiente, né? Mas depois foi tomada tudo e virou isso daí que a gente sabe o que é. Mas
é isso daí que acontece. Inclusive, uma fonte também que eu trago aqui para citar para vocês é Christianity Before Christ, de John G. Jackson, que é o cristianismo antes de Cristo, que fala todas as bases africanas do cristianismo. Vocês podem ler, eu acho que tem em português, né, amor? Não, só tem em inglês. Só tem em inglês, então a gente precisa, sei lá, de dar uma esforçadinha aí, a professora de inglês, aí, né? pra gente conseguir compreender. Aí eu vou só falar da Era das Trevas, né, que é uma perseguição ao conhecimento, né? Então, outra base filosófica é essa perseguição à filosofia, ao conhecimento, a você buscar, né? Ok. Aí entra no período do iluminismo, né? Aí no iluminismo, os filósofos Sikh, iluminados Sikh, né? Eles trazem novamente esse darwinismo social para explicar como as sociedades matriarcais, principalmente, são inferiores às sociedades patriarcais. E ele diz como todas as sociedades matriarcais elas estão num nível inferior e, inevitavelmente, elas vão evoluir a uma sociedade patriarcal, né? Isso Montesquieu fala, todas as bases jurídicas, qualquer advogado acredita nisso, tá, gente? Inclusive, tomem cuidado que todo advogado branco acredita nisso daí. Porque aprenderam com Montesquieu, aprenderam com Locke, aprenderam com Hobbes, né? Olavos de Carvalho de 1800 e pouco. Então é isso aí, tá? E Diop, na sua obra A Unidade Cultural Africana, ele destrói isso daí, né? Aí saliento Hobbes, que afirmava que o lobo que o homem é o lobo do homem, né? Que o homem em estado natural ele destrói o homem e precisa do Estado para controlar esse estado de caos. Novamente ele fala da cultura europeia e não da nossa cultura africana. E de tudo isso que eu falei, a gente pode trazer também que essa filosofia toda, essa construção se baseou no epistemicídio, né, da filosofia africana, porque toma para si o que é interessante, limpa a presença do negro de lá. Agora fui eu que fiz. Eu sou você e você sou eu, é isso que eles falam, né? Agora, encerrando aí, entro em filosofia africana. Gente, quando eu falo do africano, eu estou falando de todo o negro no mundo, tá? Não é só o negro na África. Essa é a base do pan-africanismo que a gente pode encontrar na obra Procure por Mim na Tempestade, de Garvey, tá? Então é esse o viés que eu estou trazendo para vocês entenderem. Agora sim, eu vou falar de filosofia africana. No entanto, a África é muito diversa. Existem inúmeras culturas, né? Só que essas culturas são como galhos de uma árvore, né? Ela tem toda essa diversidade, mas a raiz ela tem princípios que são basilares e que são observáveis, né, na maior parte das culturas tradicionais africanas, né? E é nesse viés que eu vou, tá? Nessas conceitos basilares. Por isso que eu vou trazer muito filosofia egípcia, que é a base mesmo da África. Bom, ao contrário do que ocorreu com o europeu, a sociedade africana ela nasce num ambiente ameno, né? A base é a agricultura, os filhos são importantíssimos para essa sociedade, porque a intenção era mesmo que tivesse uma sociedade com muitas pessoas para poder, para que essas pessoas se desenvolvessem aquela sociedade, né? Então, as mulheres aí, elas eram consideradas praticamente como deusas, porque é elas que traziam essa fertilidade, tanto a fertilidade na agricultura, porque são elas que são a base da agricultura. A mulher negra, ela
é praticamente inventora da agricultura, porque ela separava, catalogava sementes, sabia qual semente era melhor para colocar aqui e lá, e é ela que dá a luz. Então, as duas maiores preciosidades dessa sociedade era trazida pela mulher negra africana. Então, essa é a importância da mulher negra, praticamente é uma deusa em muitas sociedades, né? Ao contrário do que já falei um pouco sobre isso, ao contrário do que ocorria na Europa, então, os africanos prezavam muito por seus filhos, por sua prole, eles eram criados coletivamente, não existia essa preocupação de falar é seu, é da sociedade, né? Então, consequentemente, tinha essa emancipação feminina, a mulher como uma cabeça. Isso aí a gente pode ver também no livro Espírito da Intimidade, tá? De Sobonfo, a autora. Disso surgiram, então, sociedades fortes, baseadas no coletivo, com um Estado forte, cuja intenção não era proteger a propriedade privada, porque eles tinham lá em abundância, né? A intenção era proteger o ser humano, a pessoa. Nesse ambiente, então, o indivíduo não era abandonado, apesar de tudo ser considerado no coletivo. O indivíduo era, sim, muito importante, né? E ele era tratado pelo grupo como um membro do corpo, né? Quando um membro do corpo adoece, todo o corpo ele vai se unir para curar essa parte. Então, existia sim o indivíduo, mas sempre considerando o indivíduo nesse coletivo. O indivíduo não faz sentido fora desse coletivo. Tanto que os apátridas eram muitas vezes escravizados, porque realmente eles perdiam o sentido fora da sua pátria, né? Fora da sua sociedade. Aí a gente vou falar um pouco agora sobre Maat, que é a deusa do conhecimento, da justiça, da ordem, né? Que ela é a base, daí eu vou entrar mais um pouco na parte jurídica mesmo, que ela é a base dessa justiça. Maat, então, ela não é essa deusa inatingível que está lá longe, que ela está em constante oposição contra a desordem e contra a injustiça. Então, constantemente é buscado esse equilíbrio, e esse equilíbrio é buscado através do pensamento. Então você busca o conhecimento para que através do conhecimento você consiga fazer o que é bom, você consiga entender o que é bom a partir do conhecimento e praticar o que é bom. Então é um constante pensamento. A ordem de Maat não tem por intenção de trazer uma lista de normas para que você siga. Ela tem a intenção de te fazer mais sábio para que você saiba o que fazer em cada momento, tá? Ser justo, então, e sábio na concepção filosófica egípcia é ser bom o suficiente para praticar o bem, né? Tanto que o salário dessa vida de sabedoria e de justiça é a própria vida. Para o egípcio não existe a vida interrompida pela morte e depois uma ressurreição para o eterno. A vida é uma continuação, né? Você continua vivo mesmo morrendo. É uma concepção filosófica muito profunda. É uma ideia de que você não pode deixar de existir desde que você exista. Entendeu? Não faz sentido só porque você perdeu o seu corpo físico, você morre. Se você está vivo, você continua vivo. E o contrário também é real. Se você está morto mesmo estando vivo. E quando você morre longe das leis de Maat, o tribunal de Osíris te consome, mas não te consome para o inferno, ele te consome para sair da existência. Porque você não faz sentido nesse universo se você não é um humano. E a qualidade de humano, de ser humano, é adquirir o conhecimento e perseguir a justiça. Então é muito profundo isso, é interessantíssimo. Então, daí a gente percebe que
não existe dogmatismo, não existe essa regra fixa, né? É tudo você pensar, é buscar o conhecimento. Aí eu trago um sábio egípcio que ele alertava para o seguinte, está no livro que eu passei para o Ademir, depois eu passo o nome para vocês que eu não me lembro e não anotei. Diz assim: Ptah-hotep aconselha, não seja imbuído no seu saber, consulte o ignorante e o sábio. Os limites do saber não são jamais atingidos, nenhum sábio alcança a perfeição. A verdade está escondida como uma pedra preciosa. Ou seja, eu achei tão interessante isso, porque diz, consulte o ignorante e o sábio. Ou seja, você consegue conhecimento de todo lugar, até da pessoa que você acha mais ignorante, você consegue aprender alguma coisa. E depois ele fala, os limites do saber não são jamais atingidos. Ou seja, não fique deslumbrado no seu próprio conhecimento, porque você nunca vai chegar lá. É uma busca. Mate é o caminho, não é o fim. É uma busca constante. E diz aqui, nenhum sábio alcança a perfeição e a verdade está escondida como uma pedra preciosa. Você não vai achar. É o caminho que é interessante. Não é o fim. A gente, em contraposição com a religião cristã, né, tem o fim. Você tem que ser santo, né? Você tem que ir para o céu. É a finalidade. Mate não, é o caminho. É o caminho que é interessante. Os conselhos de Maat, então, não nos trazem para uma vida impecável. Ela pretende que para o bem de si próprio e da sua sociedade você busque conhecimento e aplique-o, né? Agora, no mesmo condão, eu trago as aventuras de Horus e de Sete. Sete é um deus egípcio que ele só é considerado deus quando ele se curva diante de Maat. Então, olha que interessante. Ele, em sendo Deus, ele só é Deus efetivamente quando ele se curva diante da justiça, diante do conhecimento e da ordem, né? E a gente traz aí outra coisa para a filosofia africana, que é o seguinte: até um Deus pode se rebaixar, e até um humano pode se elevar à condição de um Deus, adquirindo conhecimento. Aí eu digo, no Egito realmente era muito comum as pessoas falarem, eu sou Maat, eu sou Osíris, eu sou Sete. Por quê? Porque as virtudes eram ligadas a cada deus, e a pessoa que estava buscando essa virtude, e ela se entendia tão próxima, tão ligada àquela concepção, que ela se autoproclamava, eu sou Maat, ou seja, eu sou um deus, coisa que Jesus fez e foi morto por causa disso, que no Egito era tão comum fazer a mesma coisa, né? Mais uma vez agora na África Negra, né, eu trago um pouco dessa parte, a dita África Negra, né? A África inteira é negra, mas a África subsaariana, né, que traz um conto que diz assim: Aranha, que é um personagem, né, desse conto, ele afirma, Deus, mas é possível enganá-lo, basta ter garra. Deus, mas é possível enganá-lo. Ele é tão velho que já não enxerga quase nada. Ou seja, até Deus é possível, se ele der uma de abobalhado, você consegue enganar ele, né? Ele pode se rebaixar e um humano pode se elevar na condição de um Deus. Assim, não existem diferenças substanciais entre um Deus e um ser humano. Um ser humano pode sim se elevar à condição de um Deus e se autoproclamar como tal. Agora eu vou trazer a dignidade da pessoa humana, que é fundamental para essa nossa discussão, né? A dignidade da pessoa humana era indiscutível na filosofia africana, né? Tratar o humano como humano era a base de toda a ordem jurídica egípcia, né? E agora eu trago uma lenda para vocês, que havia um lendário mágico chamado de Gede. Ele é levado à corte do rei Khufu, né? Tanto para informá-lo quanto para entretê-lo. E certo dia o rei descobre que, dizem por aí que Gede, ele pode se unir a uma cabeça decepada. Então ele fala assim, traz aquele condenado para mim, decepa a cabeça dele e o que eu quero ver se você pode mesmo. Aí o Gede fala, não, mas eu não posso fazer isso.
Aí o rei Khufu volta atrás e fala assim, tá bom, então traz um coelho. E Gede aceita. A moral desse conto é tão profundo que ele traz várias nuances para mim que eu vou começar a falar agora. Primeiro é a vida humana, quanto é importante, né? Gede, mesmo perante o rei, ele fala, não, eu não posso fazer isso. Mesmo perante a ordem de um rei, né? Aí, outra coisa que traz é a seguinte, o ser humano, e isso os egípcios traziam essa lição desse conto, é que o ser humano, para além de viver, de ter direito a estar respirando, ele também tem o direito de não ser objeto de experimentação, não ser objeto de irresponsabilidade. Você não pode brincar com a vida humana. Então, é outra lição que nos traz, que além de estar vivo, você tem que ter qualidade de vida, né? O ser humano, o trato com a vida humana tem que ter responsabilidade. Um outro aspecto é que o rei falou, traz o condenado. O condenado, ele era um marginalizado, era um nada, era um qualquer, e mesmo a vida dele era importante. Então, aí a concepção de que todas as vidas, independentemente de classe social, de quem seja condenado, se não todas as vidas são importantes, né? Outra coisa é a seguinte, o rei, ele cumpre a lei de Maat, ele vê essa sabedoria nesse servo dele que estava lá para entretê-lo, e ele se curva perante a ordem de Maat, ou seja, os representantes da ordem estatal também precisam cumprir a lei, eles também estão sob, né, esse império da lei, eles não estão fora disso, eles também precisam cumprir, e eles têm responsabilidade sobre a vida humana, né? Ok, e ademais, essa mesma obra, ela nos traz também que Maat consiste em fazer o que é certo, também na esfera de que deve-se cuidar da vida humana integralmente, inclusive distribuindo a riqueza, não no sentido de assistencialismo, gente, a gente tem mania de confundir, olha que bonzinho, aquele milionário, bilionário que fez caridade, não é essa caridade que a gente fala, esse assistencialismo, a caridade, não é a caridade, é fazer justiça, é entregar a cada um o que é seu por direito, enquanto humano, tá? Aí também tem a ideia de Ubuntu, que é uma palavra Zulu, que diz que o indivíduo só faz sentido se considerado coletivamente. Então a gente traz aí essa concepção da filosofia africana como sendo essa ideia do coletivo, do apreço ao conhecimento, né, e do apreço à dignidade da pessoa humana, que é a base, né? Para o africano não faz sentido propriedade, não faz sentido Estado, não faz sentido nada disso se você não tiver no centro a vida, o ser humano, com essa concepção de que não basta estar vivo, tem que ter qualidade de vida, né? Aí, falando, superada essa fase da filosofia africana, eu entro na lei de racismo, né? E falo do racismo dentro da lei do racismo. Olha que beleza, gente, é muito legal. A lei 7.716 de 1989. A data também é muito interessante, gente, a data. Pois bem, a lei 7.786 de 89, ela define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor, né? Em síntese, ela define as ações discriminatórias. Em todo o bojo dessa lei, todos os seus artigos, a gente tem aí uma série de ações que constituem discriminação racial e que a lei prevê como sendo crime, né? Ok, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, ou dois,
desses vários artigos que constituem essa lei, né? Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, é isso que a lei vai prever, tá? A lei se inicia falando, a gente vai prever isso aqui. Aí lá no artigo 4º fala assim, negar ou obstar emprego em empresa privada, em razão da cor. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, dentre tantas outras definições para o racismo diante dessa lei aqui, uma delas é você dar à pessoa tratamento diferenciado em razão da cor da pele. Aí tem lá impedir acesso ao local público, impedir atendimento em esfera pública, impedir emprego, Tem tudo isso nessa lei, vocês podem dar uma olhada depois. Em contraposição, aí a gente tinha lá o Código Penal, que eu não me lembro de que ano mas é anterior à lei de racismo, prestem atenção, que lá no artigo 140... 1940? 1940, o Código Penal, anterior à Lei de Racismo de 89. A data é muito interessante. Só. Vejam bem, o artigo 140 é o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Tá? Aí, lá no ano de 2003, eles emendaram essa lei com uma redação dada pela Lei 10.741, que diz assim: se a injúria do artigo 140 consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vocês percebem a sacanagem que o legislador fez ali? Eles pegaram, colocaram um parágrafo aqui, parágrafo 3º, na injúria. Tudo bem, vai aumentar a pena para quem praticar injúria racial, que é essa qualificadora aqui. No entanto, já tinha a Lei 10.741, que previa reclusão de 2 a 5 anos, uma pena muito mais pesada em crime inafiançável e imprescritível. Vocês percebem como que funciona? Podia ter deixado só a lei de racismo, ou então ter incluído a injúria na lei do racismo com uma pena proporcional ao que prevê a lei de racismo, mas não. É isso que é feito, vocês percebem? Mas daí, vamos lá. Mas apesar disso, percebam, vendo a previsão do racismo, né, da lei de racismo e da injúria racial, a gente percebe que o núcleo do tipo penal, e agora eu explico para vocês o que é núcleo do tipo penal. Núcleo é o verbo, então é a ação. Injuriar, obstar, impedir, é a ação da prática. Então, a lei do racismo, ela fala assim, obstar emprego, né? A lei do racismo mais pesada. E além da injúria fala injuriar. Ou seja, são 2 núcleos diferentes, são 2 tipos penais diferentes, eles podem conviver no mesmo ordenamento jurídico, só que não. O que a gente vê na prática é o seguinte: quando a pessoa pratica crime de racismo efetivamente e fala assim, eu estou negando que você entre aqui, vou falar no caso do trabalho, né, que é esse artigo 4º que eu trouxe. Eu estou impedindo que você trabalhe aqui porque você é negro. O delegado, o promotor, o juiz, todos os brancos envolvidos, eles incluem na lei da injúria racial. Eles não colocam na lei de racismo. Agora, quando você tem toda a qualificação para entrar no emprego, tem tudo, e você é impedido, e entra uma pessoa menos capacitada que você, só que não fala o motivo, aí não teve crime, não tem como tipificar, porque não tem prova. Como que a gente vai saber que o cara estava pensando que é porque você é negro? Mesmo que seja, mesmo que não tenha outra justificativa. É isso que acontece. O que a gente vê é que a lei de racismo, ela está num limbo judicial. Ela não tem aplicabilidade. Ok, e para isso eu vou trazer a prova.
Eu trago a prova para vocês não ficarem chocados comigo e dizerem, nossa, mas é assim? É assim, gente. Olha, na nossa cidade aqui de Sorocaba, no dia 16 de janeiro de 2015, um rapaz gerente de uma pastelaria, ele foi indiciado, isso apareceu nos jornais, acho que inclusive até no jornal Cruzeiro do Sul. Ele foi indiciado por injúria racial após ofender uma balconista. O que aconteceu? Eu vou dar uma lida porque eu não sei de cor a história, tá? Conforme relatado por uma vítima, um senhor desconhecido entrou na pastelaria e pediu para que esse gerente da pastelaria trocasse o dinheiro. O gerente mandou o rapaz embora, falando, isso aqui não é banco, vai embora. A vítima da injúria racial, indignada com o tratamento que esse gerente despendeu ao pretenso cliente, falou assim, viu, isso daí é falta de educação. Então, esse gerente gritou para a vítima o seguinte, vai embora, sua negra, aqui não é lugar de negra trabalhar, sua macaca. Pegue suas coisas e vá embora. E aí despediu a menina, ela perdeu o emprego na pastelaria. Dessa maneira, a vítima, uma testemunha e o suspeito foram encaminhados para a delegacia, onde o gerente foi indiciado por crime de injúria racial. Pagou a fiancinha e foi embora. Gente, o artigo 4º, repito, ele é categórico ao falar negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de 2 a 5 anos, não é passível de fiança, é imprescritível. Mas a branquitude, né? O corporativismo branco fala, mas eu não vou prender por lei de racismo, né? Coitadinho, ele nem fez tanta coisa assim, só chamou de macaca, vamos, injúria racial, né? Isso daí constitui, né, numa sociedade, na nossa sociedade, que ela vive... Quando que foi mesmo? Dia 16 de janeiro... 2015. Então, essa estrutura da nossa sociedade, né, caracteriza uma sociedade que ela não pode conviver com as suas próprias incongruências. Um juiz, ele não pode declarar na sua sentença que isso foi crime de racismo, porque isso importa imediatamente numa transformação ética, né? Ele não pode conviver com isso. Ele não pode falar na sentença judicial, olha aqui, isso daqui é racismo. Sabe por quê? Porque ele vai ter que destruir essa estrutura que eu falei no princípio. E ele integra essa estrutura. E ele se aproveita dela. E ele é beneficiado por ela. Então ele não pode declarar numa sentença judicial que isso é racismo e que existe racismo. Porque isso importa numa transformação filosófica. A gente vive numa sociedade que ela não pode lidar com isso. Então, o que a gente vê é essa branquitude assim, Eles ficam andando na margem do problema. Fica rodando na margem. Mas está dando muito problema? Dá cota para eles. Aí fica quieto. Dá um sossego. Fica andando na margem. Não vai no âmago do negócio. Tá tendo racismo? Pera lá, por que a lei de racismo não está funcionando? O que acontece? Precisa de prova? Impossível de fazer? Faz como feminicídio. Por que não acontece como é no feminicídio? Feminicídio considera-se que a mulher foi morta por ser mulher, mesmo que o homem não fale, olha, eu estou te matando porque você é mulher. Pá. Então por que no racismo não é da mesma forma? Porque ainda é melhor ser mulher do que ser negro nesse país, né? Então a gente vive não pode ser considerado, né? Aí eu trago alguns dados para vocês, né? Apesar da existência dessa lei de racismo, portanto, o último levantamento nacional de informações penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional, datado de 2014, diz que os crimes
os presos por crime de racismo nem pontuaram nas estatísticas, de tão poucos que são. E no Rio Grande do Sul, nesse ano de 2019, não existia nenhum preso por crime de racismo. Será que não tem racismo no Rio Grande do Sul? Não tem, né? Eu acho. É só assistir ao depoimento daquele juizinho de Bob, aí, agora em maio, de agosto, racismo que ele sofreu em Caxias do Sul. Mas não tem nenhum preso por racismo no Rio Grande do Sul, viu? Fiquem tranquilos, não tem racismo lá. Agora eu vou falar para vocês rapidinho que tem um tempinho aí. Do racismo no sistema tributário nacional. Vocês vão falar que eu tô louca. Isso é bom. Essa é da hora. Gente, vamos lá então. Eu vou começar igual a branquitude, pela beiradinha, daí eu vou no AMA. Olha, no Brasil, a tributação é feita majoritariamente pelo consumo, tá? A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa organização ela é firmada em 34 países, ela analisa 34 países, né? Demonstra que a média da tributação desses países sobre bens de consumo é de 11,5%, enquanto que no Brasil a média é de 17,9%, né? É consideravelmente maior, mas vocês vão ver que é pior do que só essa diferençazinha, tá? Já a tributação média sobre a propriedade no Brasil é de 1,3%. E a média dos demais países da OCDE é de 1,9%. A diferença parece pequena se você for considerar a média de todos os países, porém, se você considerar a média dos principais países, é assustador, é alarmante. No Reino Unido, a tributação sobre a propriedade é de 4,1%, 4 vezes mais. Na França é de 3,8%, quase 4 vezes mais. Nos Estados Unidos é de 2,8%, tá? Então, para você ver. Eu vou começar a dar uma entrada nesse ponto, mas depois eu vou falando mais aprofundadamente. A tributação sobre o consumo, ela atinge qualquer ser humano em estado nacional, porque qualquer pessoa, até o mendigo, consome. Uma hora ele vai comprar uma pinga, né? Ele vai consumir. E a tributação sobre a propriedade, por sua vez, ela atinge principalmente os mais ricos, né? Porque tem todo aquele escalonamento, né? Então, ela atinge principalmente os mais ricos. Então, no Brasil, a gente considera que os mais pobres são mais tributados, tá? Essa é uma entrada que eu tô dando para vocês. E para falar de maneira mais aprofundada sobre isso, eu trago para vocês o exemplo do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. O Brasil, um dos princípios norteadores, né, do direito do ordenamento jurídico tributário é a igualdade. Só que a igualdade não é tratar todo mundo igual. Isso seria desigualdade patente. Igualdade, nas palavras de Rui Barbosa, consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Então, é tudo proporcional. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. É o princípio da capacidade tributativa, né? Que ela deve vigorar para que seja atingido o princípio da igualdade. Dessa feita, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela progressividade do ITCMD, ou seja, em solo brasileiro, os estados que são competentes por recolher esse imposto do ITCMD, eles podem cobrar de 2% a 8% de ITCMD. Quando você transfere por causa mortes, né, vai fazer inventário, o Estado ele pode cobrar de 2% a 8%. Pois bem, acontece que metade dos estados brasileiros cobram 4% apenas, sendo que São Paulo, o estado mais importante, cobra 4% também.
E olha só, os Estados Unidos, que não é um país comunista, acredito, né? Não é comunista, ainda não é? Qual a lista do comunismo atualizou? Ainda não é, né? Ninguém falou. Tem que perguntar para o Olavo se os Estados Unidos é comunista. Não é, até então. Lá é 40%, o máximo do ITCMD. No Brasil, o máximo é 8%, tá? Além disso, o imposto sobre grandes fortunas, vale salientar, que é previsto pela Constituição Federal desde 88, até hoje não foi regulamentado, então não é cobrado, né? Então vamos considerar o seguinte, gente. Um homem que recebe um salário mensal de R$1.000 por mês e compra um pacote de papel higiênico de R$10, digamos, né? E paga R$1 de imposto, né? Então, tudo bem. Aí tem um segundo homem, que ele ganha R$100.000. Ele compra esse mesmo pacote de papel higiênico por R$10 e paga o mesmo R$1 de imposto. Um desavisado fala assim, nossa, igualdade, que lindo, tá todo mundo pagando a mesma quantidade de imposto. Não, gente. O primeiro homem pagou 0,1% da sua renda mensal em imposto. O segundo homem pagou 0,01% de imposto. Nisso, a gente pode considerar que o primeiro homem pagou 100, no máximo, a gente pode considerar que o primeiro homem pagou 100 vezes mais imposto do que o segundo. É isso que a gente está vivendo. Essa organização, né, internacional, ela olha para o Brasil, ela diz assim, que no Brasil nós praticamos o imposto regressivo, ou seja, o mais pobre paga mais imposto. A gente faz exatamente o princípio da igualdade, só que ao contrário, né? Agora vamos considerar o seguinte, gente, a situação do negro. Nós somos 54% da população brasileira. Nós constituímos 78% dos mais pobres, né? E apenas 25% dos mais ricos. O que a gente pode tirar da ordem tributária brasileira, né? Frente a isso. Esses mesmos dados do IPEA ainda dizem para nós que nós temos menos acesso à saúde pública que o branco, menos acesso à educação, menos acesso a saneamento básico. O que a gente conclui daí? Que nós temos recolhido imposto para bancar serviço público para branco. Gente, se vocês não estiverem indignados agora, eu não sei como fazer vocês ficarem indignados, de verdade. Nós estamos literal, a gente paga, não usufrui e é o branco que usufrui. Vocês têm noção disso? Usufrui é muito maltratado. Sim. Então, a gente vive realmente numa situação que... sim. Então, eu concluo aí com essa provocação da ordem tributária. Gente, se eu tiver alguma outra oportunidade, eu posso brincar de fazer isso, de ver racismo em tantas leis que vocês nem imaginam, gente. Eu já estudei tanto que eu consigo ver isso daí de mostrar e provar o racismo na aplicação da lei, em tanta lei, que olha, que se eu conhecesse todas as leis, eu acho que eu acharia em todas, tá? Que é a ordem jurídica, é uma estrutura que ela não consegue fugir disso, tá? E, a partir daí, eu concluo, né? E a minha conclusão, eu preferiria trazer uma solução, mas acredito que é complicado, é muito difícil, né? Mas a única luz que eu vejo para isso é essa revolução epistemológica. Por isso que eu trouxe para vocês a filosofia africana, para vocês entenderem quem nós somos pelo viés jurídico, né? Porque nós precisamos de mais pretos fomentando isso, mais pretos tendo consciência disso, dessa realidade, para que nós possamos verificar onde nós temos sido mortos epistemologicamente e para que nós possamos
pleitear efetivamente o que é direito nosso e não ficar também igual a branquitude só na margem, só tapando buraco, mas entrar no cerne. É isso aí, gente. Meu Deus.